Seus pais sempre foram cristãos, adventistas? Sim, a minha mãe é adventista desde os 15 anos, meu avô, né, o pai dela e tal. Meu pai nunca foi, ele nunca se achou suficiente para ser de uma religião. Ele achava que as regras eram... ele não conseguiria cumprir as regras. Então, ele sempre fez a gente ir para a igreja, sempre apoiou. Eu lembro que quando eu fiquei noiva do Bertotti, ele sabia que o Bertotti era pastor, ele ficou felicíssimo, ele era apaixonado pelo genro. Mas ele nunca se achou digno da igreja, das regras, da instituição toda, sabe? A única diferença da gente que frequentou pro seu pai era que a gente foi sem ser digna, né? E às vezes se Foi. achando digna. Às vezes se achando demais. Ele dizia, filho, eu tenho Ele foi vício, eu não totalmente honesto. consigo. E eu dizia, pai, mas vai assim mesmo. É o Não, mas não vou me aceitar processo. lá. E sabe? Então, assim, eu lamento muito isso. Eu lembro que ele estava no hospital internado e a gente vendo fotos, assim, eu levei foto pro hospital. Gente, eu perguntei, por que você nunca foi, pai? Até postei no Instagram. Ele falou, porque eu tinha meus vícios, eu não era digno, eu não ia conseguir cumprir as regras. E aquilo me cortou, assim, em tantos pedaços, porque quantas vezes a gente afasta as pessoas de Cristo porque a gente não permite elas dentro da igreja. Sim. Então, são tantas as barreiras que a gente impõe para garantir que vai estar tudo certinho dentro da igreja, que a pessoa não chega nem a ter a oportunidade de conhecer o Cristo da Pra igreja, garantir né? a aparência, né? A reputação É da porque, na igreja. verdade, muitos dos códigos que a gente impõe, não bíblicos inclusive, servem para o nosso conforto moral, né? Então, isso que você faz me ofende, me incomoda. Então, isso é uma regra. Ah, mas não é bíblico. Não, mas isso me incomoda. Então, é sempre uma discordância, um desconforto moral que eu aplico como conjunto de regras que dentro daquela comunidade não as tendo, eu estou mais confortável em habitar. É por mim, não pelo outro. Nunca é E é o pelo outro. oposto da religião, da proposta da religião. É. Chegar a Deus é fácil, o duro é passar pela barreira de fã, né? Sim, é verdade. Deus é massa, mas a barreira de fãs é... Dá pra entender quem pensa assim, né? Dá pra entender que não persiste e tal. Eu te vi, você permaneceu na igreja ao longo da Eu sua vida. permaneci. Você teve motivos pra sair? Muitos. O que fez você ficar? Eu enxergar Deus para além das pessoas. Veja, uma comunidade religiosa é muito legal. Inclusive, eu acho que a gente tem que congregar mesmo, sabe? Eu acho que é ali onde você aprende a dar suporte e a suportar. Você aprende a lidar com diferenças, você vê a multiplicidade do corpo de Cristo. Eu acho que congregar é muito importante, eu congrego. No entanto, eu acho que como corpo de Cristo, a gente devia estar pensando se a gente de fato aponta para Cristo ou a gente impede as pessoas de acessá-lo. Mas isso eu só entendo hoje. Por muito tempo eu também fiz parte da barreira. Eu também fiz parte das pessoas que dizem, nossa, mas você Eu tinha que estar nunca te assim. vi assim. Pelo menos não quando você começou a falar. Eu acho que faz tempo já que eu deixei de ser, graças a Deus. Religiosa, nesse sentido, né? Eu lembro que uma pessoa que eu amo muito deixou de frequentar a igreja porque queria muito usar um esmalte colorido e dentro daquela comunidade não podia. Que triste. Era uma igreja de interior, cheia dos poréns. E a gente tem isso no Brasil inteiro, né? As igrejas menores, as hoje. regras, os líderes. E essa pessoa, por causa da cor de um esmalte, deixou de frequentar. Então, ela também deixou de ouvir. Ela era imatura, era jovem. Também deixou de ouvir. Por deixar de ouvir, começa a tomar decisões equivocadas. Enfim, você estraga a vida inteira da pessoa porque você implicou com a cor do esmalte dela. É no cristianismo puro e simples que C.S. Lewis diz que o diabo aproveita o nosso repúdio por um lado para nos levar gradativamente ao extremo oposto. É exatamente isso. Eu sempre me pergunto, e a morte do meu pai me fez questionar muito, assim, para que nós servimos como igreja, sabe? Porque na hora da dor, o que a igreja faz? Na hora que eu estou sem cobertura emocional, o que a igreja faz? Eu fiquei muito decepcionada com a igreja. Muito, com o falecimento do seu pai. Com tudo isso, a gente sabe? tá falando aqui e seu pai faleceu recentemente, Meu pai né? faleceu, faz 3 meses agora, né, que ele faleceu. A gente tá ainda com aquela dor aberta, assim, sabe? Caçando um lugar. É igual quando você tem uma dor no pé ou na coluna e você começa a pisar torto para não doer naquele lugar, e daí a dor vai se acomodando em outro lugar. A dor que a gente sente é essa, assim, eu não sei como é que é depois. Tem muita gente que tá de luto e fala, Fábio, ela vai para outro lugar, ela se acomoda, você chora menos. Ainda não sei, ainda tô na fase de chorar muito. Mas eu me coloquei muito nesse lugar de pensar em como igreja, o que eu faço? Quando o outro está sem cobertura, como eu estive, como minha mãe esteve, como meus irmãos estiveram. O que a igreja faz nessa hora? Sabe? A gente oferece ajuda, a gente vai lá orar, a gente chora junto, a gente visita, a gente pergunta se está precisando de apoio.
ou a gente some porque não sabe o que falar, sabe? Porque às vezes a gente não quer, ninguém tem como ajudar. Meu pai tinha um câncer terminal descoberto já em estágio 4B, não tinha mais o que fazer. Super rápido, né? O falecimento dele entre o diagnóstico e o... Deu 2 meses. Entre o diagnóstico e a morte, deu 2 meses. Entre ele dar entrada no hospital e falecer, foram 19 dias. Meu Deus. Foi muito rápido. Mas ele sofreu por algum tempo. Até tudo tá claro, assim. Então, não tinha nada que ninguém pudesse fazer. A não ser, claro, visitar, sabe? Orar junto. Dar espaço para minha mãe. Vai lá fazer alguma coisa, eu cuido. Porque ele precisava de atenção. E a gente não teve. Isso foi muito dolorido. Foi muito decepcionante. Muito decepcionante. E eu sei que isso acontece com muita gente. Com muita gente. Essa falta da cobertura da igreja quando a gente mais precisa. É muito fácil você receber uma visita quando você está em pecado. Alguém que vai lá te orientar, vai te dizer, olha, não faz o que fazer. Mas quando você está precisando só de um colo para chorar, são poucas as pessoas que aparecem. E é quando a gente mais precisa. Que triste. Mas forte, essa mas tristeza, ensina, né? essa tristeza ajuda a gente a não repetir, né? Hoje eu olho com muito mais compaixão, com muito mais empatia quando eu vejo alguém sofrendo. Porque eu sei que estão precisando. Eu não vou solucionar nada, mas eu posso aliviar aquela dor. Dando um abraço, levando um bolo, estando junto, sabe? Sim. Ajuda. A negligência que a gente considera que foi feita com a gente pode fazer diferente com o outro. Com certeza. E é esse o segredo do aperfeiçoamento, né? Esse é o ponto. Se não é pra gente crescer e se aperfeiçoar, estamos fazendo o quê aqui, né? Você tá falando de negligência, de aperfeiçoamento, de coisas que fizeram contra a gente. Queria que você entrasse um pouquinho na paternidade, na sua relação com seu pai ao longo da sua vida. Eu aprendi muito com você nos bastidores, né? Nas nossas conversas, você falando sobre ele. E não só falando sobre ele, mesmo falando sobre o seu casamento, sobre sua visão. Uma vez, há muito tempo, acho que na primeira vez que a gente se encontrou, você falou, eu não casei apaixonada. Eu mesmo. E eu fiquei tipo, como? Ué? E como que casa, então? Eu não casei apaixonada. As pessoas se assustam quando eu falo isso. É muito bom. Isso hoje, mais madura e tendo passado por tantos processos, eu entendo o que você quis dizer ali e eu vejo o quão valioso é isso também. Foi muito. Mas antes de entrar nesse ponto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre paternidade e por que eu tô fazendo esse gancho entre paternidade e casamento, né? Eu tive várias maneiras de ver meu pai. Sabe que existem especialistas em educação que dizem que a maneira como nós enxergamos a paternidade ou a parentalidade de maneira mais abrangente é a maneira como nós vamos solidificar a nossa noção do divino. Então, a maneira como eu vejo o meu pai, eu transfiro de maneira inconsciente para a minha relação com o divino. Então, se eu vejo um pai negligente, é muito mais fácil pensar que Deus não vai me atender, que quem sou eu para orar. Até porque é o mesmo nome, né? Exatamente. Pai. Eu boto pai para tudo. E isso eu só fui aprender depois de ter filho, óbvio, né? Mas fez muito sentido para mim. Meu pai foi um homem de muitas dores. Meu pai é um cara que saiu de casa muito cedo, que adquiriu vícios muito cedo para compensar dores e ausências. Meu pai fumava, meu pai morreu de um câncer ocasionado pelo cigarro, foi um carcinoma espinocelular. Começou a fumar com 12, 13 anos, trabalhando de noite em lenheiro para não dormir. Tipo, meu Deus, eu perdoo demais o meu pai. E esse homem, ele sempre entendeu que a família era um assunto que ele precisava cuidar. Então, eu tive um pai, e eu falo isso porque é o seguinte, a gente fala muito das competências, dos méritos e tudo mais. Eu acho que, embora eu tenha nascido num lar pobre, tenha tido muitas dificuldades e tal, eu tenho absoluta certeza que eu tive um privilégio enorme e eu saí na frente de muita gente só por eu ter um pai amável, um pai provedor, um pai protetor, um pai que eu tinha certeza que me amava. Porque não ter isso, a gente já conversou muito sobre isso, né? Não ter isso te deixa num lugar de desvantagem muito grande. Então, muitas vezes, quando eu era adolescente, eu queria que meu pai fosse rico, eu queria que meu pai fosse culto, eu tinha vergonha quando ele bebia. E hoje eu olho para trás e penso, sua trouxa, né? É esse mesmo homem que nas suas fraquezas e vícios, bebendo e fumando para, né, superar algumas coisas, ultrapassar algumas coisas, esse cara sempre me deu a noção de que ele estaria ali por mim. Ele ia estar cuidando da minha mãe quando faltasse. Você era. Sabe? Eu tinha noção de que eu podia me jogar no espaço. Ele era minha rede de proteção. E ter esse pai, hoje eu falo muito para pais, né?
pais que agora têm seus filhos pequenos, ser esse pai dá uma enorme vantagem, ainda mais num país como o Brasil, onde a gente tem tantos abortos masculinos, né? Tantos homens que somem quando as suas companheiras engravidam, ou ainda que fiquem em casa são moribundos, né? Não servem para nada. Então, eu tenho completa noção de que meu pai, tendo sido esse homem que foi, provedor, protetor, ele me deu muita vantagem na vida. Inclusive na maneira como eu escolhi o meu marido depois. Essas atribuições me eram muito importantes. Que trabalhasse, que fosse honrado, honesto, que estivesse ali. Porque, veja, eu sou fruto de uma revolução feminista. Eu sou a mulher que nasceu nos anos 80, que dizia, não vou depender de homem, eu posso, eu sou a fodona, eu que faço isso, entendeu? Isso atrapalhou muito meu casamento por muitos anos. Eu precisei desconstruir essa ideia, porque eu competia de igual para igual com meu marido. Você faz, eu também faço. Você carrega, eu também carrego. Tá carregando 20 quilos, eu carrego 20 também. Era um negócio, assim, insalubre, insustentável por longo tempo. Porque, no fundo, eu queria ter a certeza de que, em precisando, ele aguentava as contas sozinho, ele aguentava tudo sozinho. Em tendo filhos ainda mais, meu filho, eu vou segurar a barra aqui, eu preciso saber que você vai fazer isso. E essa referência de pai que eu tive me ajudou a escolher um homem assim, sem paixão, sem estar, nossa, como ele é gato, nossa, que bunda linda, que pegada, né? Porque são os critérios, né, eu acho. Não é porque meu marido está muito mais bonito hoje do que quando a gente casou, eu dei um belo de peguei na planta. Dei um belo de upgrade no moço. Mas a mulher tá aí pra isso, né? A gente veio pra embelezar o mundo. O homem te dá um sêmen, você dá um bebê pra ele. Exato. Ele não é? Ele te dá uma casa, você devolve um lar pra ele. Não, o cara te traz a compra da casa, você devolve uma refeição. A gente gera as coisas. E isso era muito certo na minha cabeça.